Essa aqui é a nossa home nova, que a gente tá deixando ela mais amigável para os usuários. Então, quando a gente chega na home, ela aparece assim. Se você clicar aqui, você vai ver todas as opções. E eu vou falar para vocês primeiro do Distortions. O que é o Distortions? O Distortions ele é um modelo de tendência. Chegando aqui, você já viu o tutorial, você pode fechar aqui e voltar para o mural. Ele é um modelo de tendência que busca capturar distorções em indicadores que precedem preço. Notadamente, ele usa volume, volatilidade, alguns indicadores técnicos e uma adaptação dos indicadores do Didi. Então, o que esse indicador mostra? O score dele pode ir entre 9, está aqui no tutorial, ele pode ir entre -9 e +9. Aqui no Brasil, pela calibragem que a gente fez, um score acima de 3 merece atenção, é um score de compra, e um score acima de um score de 4, um score em módulo de 3 é um sinal de compra se for positivo, um sinal de venda se for negativo, e um score acima de 4 é uma venda forte, uma compra forte. Quais são as principais características desse modelo? Ele tem que ser... você faz o trade na hora que você vê o sinal, porque ele está rodando sempre em tempo real com os dados que vão chegando do mercado. Então, o volume está sendo atualizado em tempo real, a volatilidade em tempo real está sendo comparada com as outras, o cross de médias móveis, o de tudo em tempo real. Então, por exemplo, a gente está aqui com fechamento de mercado. Suponha que isso aqui fosse abertura e você visse SMTO com o score 3. Score 3 eu acho um score legal, mas é muito importante lembrar que esse é um modelo de tendência. Então, por exemplo, você vê esse SMTO, que é uma ação ligada a commodities com score 3, se fosse no início do pregão, eu pegaria. Por quê? Porque faz sentido algo ligado a commodities estar subindo, dado que é o único setor da Bolsa Mundial, dos mercados mundiais que estão em alta. Agora, por exemplo, suponha que eu tivesse um score muito alto em lojas Renner hoje, eu ia pensar 2 vezes. Por quê? Porque a gente sabe que o setor está em baixa, a Bolsa abriu um gap de baixa, e assim vai. Então, as outras que a gente vê aqui com score alto também são commodities, PESA 4, Agro 3, BRML nem tanto. Então, a ideia num dia que você captura uma tendência, ou na Bolsa, ou no setor, e esse modelo te dá um score forte, você entra na hora que você vê o score. É bem importante você trabalhar com stops e targets aqui. A gente deixa sempre a mínima do dia, a máxima do dia, para você ter uma ideia de onde você deve entrar. Então, por exemplo, SMTO, se esse preço aqui, ela fechou na mínima, quase tudo fechou na mínima hoje, mas suponha que ele te dá uma entrada aqui a 43, o que você faz? Você entra e coloca um stop razoável, olhando graficamente, por exemplo, quanto é que é a volatilidade que você pode esperar dessa ação. Então, se você fosse entrar em SMTO3, deixa eu mostrar aqui. Você, vou colocar um year to date, você entraria aqui digamos, você colocaria um stop, por exemplo, aqui na média exponencial de 9 períodos, era o que eu faria. Se você tivesse entrado nesse preço agora, de 42,11, se tivesse entrado mais em cima, teria colocado stop aqui esse é o VWAP, no VWAP. Tem vários stops técnicos que você pode colocar. E o alvo também, muito de acordo com o histórico da ação, né? No caso de SMTO3, você vê aqui que mesmo caindo bem hoje, ela está bem perto da máxima, talvez não histórica, da máxima histórica. Então, é uma coisa também a se considerar. Vamos ver se a gente tem algum score de venda aqui.
Score de venda, por exemplo, em açaí. Então, vamos supor que eu fosse entrar vendido em açaí 3. Cadê meu braço? Açaí 3 aqui. Qual é a condição de açaí 3? Se eu tivesse entrado aqui, meu stop, provavelmente, para mim, seria aqui na banda de Bollinger. Desculpa, stop não, o alvo. O stop também seria aqui na média de 9. Tá? Por quê? Porque é um parâmetro que respeita bastante no curto prazo aqui, e para você ter um stop sempre relacionado com a variação da ação. Você pega uma coisa que tem uma vol louca, o que está tendo uma vol louca esses dias? Small cap, sei lá, vamos tentar aqui small ones. Deve estar tendo uma vol louca. Você não pode entrar nisso aqui a 106, suponho que você entrou short, e esperar alguma coisa como stop menos que aqui 100, 110. Não faz sentido. Se você entra short nela aqui a 106, coloca o stop em 107, você provavelmente vai bater no stop antes de ter qualquer chance de ter lucro. Então, por isso, no caso do distortions, a gente usa aí as médias. Nesse caso aqui, eu uso a 9, a 21, isso aqui é a 21 exponencial, a 9, essa outra aqui é a 50 simples, e essa aqui é a 200, que é o último dos stops, para qualquer tipo de trade que você está fazendo. Outra coisa que o distortions às vezes ajuda é você identificar a tendência de setores. Então, hoje não dá para perceber uma ligeira tendência de baixa em elétricas. Então, você vê elétrico 3 aqui no sinal -3, você vê EQTL com sinal -2, você vê CEMIC com sinal -2, LAT com sinal -2. Então, às vezes, o próprio distortions, ao longo do dia, ele vai te mostrando a tendência do setor. Então, se você vê um setor todo, por exemplo, com score -2, aí você vê um em especial com score -3, aí você vai short nessa, porque você vê que o setor todo está fraco. Mesma coisa se fosse num score positivo. Então, você vê que Agro com score 2, Fesa com score 2, aí você vê SMTO com score 3, você vê que ações de commodities estão fortes, você entra na que tem o score 3. Em tendência de baixa, fica mais difícil você achar esse tipo de coisa, mas é bem comum quando a bolsa está em tendência de alta, você vê muitos bancos subindo, aí você geralmente tenta pegar o mais forte no distortions. Muitas construtoras subindo, você tenta pegar mais forte no distortions. Mas é importante lembrar o seguinte, é um modelo de tendência. Então, quando o mercado não está em tendência de baixa, ou como hoje, que a gente está com o VIX acima de 30, muita volatilidade, você tem que ter bastante cuidado em olhar o distortions e entrar em coisas que foram indicadas pelos distortions. E aí eu recomendo também olhar outras coisas que tem na plataforma, todos os outros sinais que a gente tem aqui, como os screening alerts, você olhar o azul e marrom também, olhar várias coisas para você tomar a sua decisão. Quando a bolsa está em tendência de alta, aí funciona bem, o modelo é bem legal, funciona bastante. Mas nesses dias, com a volatilidade muito alta e tendência de baixa, a gente tem que tomar bastante cuidado. Certo? Há alguma dúvida, gente? Hoje está aparecendo pouca pergunta. Quem tiver dúvida pode mandar aí. Ô, Femi, no Distortions ali, você que olha mais tempo e tudo mais, tem algum threshold aí que você usa para esse score? Tipo, eu só opero assim, se der score acima de tanto, ou Eu só opero 3 para cima. Ou só 3 para 3 baixo. para cima? Tá. 2, não, tem que ser 3. Se você for operar 2, é porque você viu um sinal mais forte em outro lugar e você vem e confirma com o distortions 2. Mas menos de 3 eu não opero, não. Beleza. Tá? Quanto mais alto, talvez mais confiança um pouco, né? Exato.
Alguém perguntou aqui se pode olhar os índices. Sim, com certeza. Se você tem uma confirmação dos índices que eles estão tão fortes ou tão fracos, ajuda bastante. Então, se você vê um imob em tendência de alta e você vê alguma ação do setor aqui com score alto, você vai. Mesma coisa para o Bitcoin e FNZ, é a mesma coisa. Então, tipo assim, com provavelmente está na tendência de baixo horrorosa. Então, você vê uma ação com score 3 de venda no distortion, daí você vai e entra short. Agora, se você vira uma ação com score de compra no distortion, aí eu recomendo você ter mais cuidado se o setor estiver embaixo. Tá? A gente está trabalhando em notificações, sim. Às vezes, os sinais são rápidos. Então, quando você está operando, você quer operar distortion o tempo inteiro, você tem que ficar realmente olhando, porque, às vezes, por exemplo, ele te dá os sinais mais fortes vem na abertura e fechamento. Às vezes, ele te dá um sinal forte, um sinal 4. Ali, logo que a ação abrir, uns 10, 15 minutos depois o sinal diminui. Você entra na hora que ele te dá o maior sinal. Certo? Mais alguma dúvida? Por enquanto a gente está trabalhando aí em várias notificações, a gente está com um pipeline bem cheio de novidades aí para vocês, mas a gente vai ter sim as notificações dos distortions, com certeza. Outra coisa que a gente tem aqui, e é uma coisa que é bem mais útil nesse período de volatilidade, de confusão na Bolsa, é o long and short. O que é o long and short? O long and short é basicamente você fazer uma operação que pode ser ou beta neutra, ou neutra beta, ou neutra cash, de forma que ele tenta eliminar o risco de mercado e pegar só o risco da operação que você está fazendo. Então, a nossa tela de cointegração aqui, de cara, ela te mostra os pares que estão cointegrados e o período no dia, certo? Então, por exemplo, hoje você poderia ter escolhido fazer no setor financeiro um long and short, comprando o BBDC3 e vendendo o B3CA4. Geralmente, a gente gosta mais de fazer esse tipo de trade quando a gente vê alguma relação direta entre as ações. Por exemplo, é mais intuitivo você fazer um BBDC3, B3SA4, B3SA3 do que um CVC contra açaí. Mas você pode achar coisas que não necessariamente estão, assim, digamos, obviamente correlacionadas, porque a cointegração ela não é uma correlação, é uma análise estatística muito mais elaborada do que uma simples correlação. Então, às vezes, você pode pegar uma coisa que você olhando não faz muito sentido, tipo VVBR3 e CRFB3, e ele te dá um resultado bom. Então, o que importa aqui nessa tela? É a confiabilidade. Quanto maior for a sua confiabilidade, melhor a chance dele estar certo. O período, tá? Quanto maior for o período, melhor. Então, se você tem um negócio que está aqui cointegrado em 200 dias, ele é melhor do que o que está só em 100 dias. Mas o melhor mesmo é se você achar em vários períodos. A gente tem três janelas. Uma janela de 50, uma janela de 100 e uma janela de 200. Hoje não apareceu nada em 50 dias, só apareceu em 100 dias e 200 dias. Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa com BOVA. Então, aqui hoje, por exemplo, se eu quisesse entrar long BOVA, eu ia entrar long BOVA short Taesa. Agora já tem outra janela, 150 dias. Em 150 dias, com 96 de confiança. Ou então eu entro long MRV short BOVA 11 com mais confiança ainda em 150 dias. Certo? Então, aqui você vê uma relação interessante que CCRO e MRV não são assim tão intuitivamente correlacionadas, mas elas têm alguma relação que é aquela coisa de infraestrutura. Então, eu diria que numa análise bem rasa, que seria infraestrutura contra BOVA,
e BOVA contra coisas mais conservadoras, tipo elétricas, que é uma coisa que a gente já viu ali no Distortions, que as elétricas estão fracas. Você pode querer também, ao invés de só olhar o que está aqui, você pode querer, se você clicar aqui no dashboard, você escolhe o ativo que você quiser. Por exemplo, eu quero aqui, vamos ver, não vou mexer com ninguém, não, vou pegar uma coisa bem vanilla aqui. Embraer 3, eu quero comprar Embraer 3 e quero achar alguma coisa para proteger, para tirar o risco de mercado da operação. Então, vamos pensar, o que eu posso aqui dizer que vai mal quando o Embraer 3 vai bem? Pode ser, por exemplo, uma Petro 4. Por quê? Porque... Não, Petro 4 não, porque isso não é elétrico. Vamos ver... Vou tentar aqui um small, suponha. E aqui eu posso colocar o meu financeiro e ele vai te dar se é cointegrado ou não. Não é cointegrado 50 períodos, mas não, vamos ver em 100 períodos. Também não. 150 períodos. Também não. 200 períodos. Também não. Nem 250. Vamos ver se eu acho que um BOVA contra small está dando certo. BOVA 11 contra small. Não dá certo 50 períodos, não dá certo em 100 períodos, não dá certo em 50 períodos e nem em 200 períodos. A gente viu que BOVA estava dando certo com Taesa. Vamos ver se BOVA dá certo com ELET 3. Não. 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 E não. Mas a ideia da tela é o seguinte: você tem uma ideia de fazer um long short, onde você quer pegar o upside do ativo que você está comprando e proteger do risco de mercado. Você tem aqui as opções de ativos e você pode ir testando as relações de cointegração em diferentes períodos, certo? Então, você vai ver, a gente sabe que BOF e Taesa estava dando alguma coisa. Então, eu vou lá, vou pegar, cadê RST, Taesa 11? Em 150 períodos. Não era Taesa, não? Era Taesa, não. Aí. Desculpa, estava demorando para calcular. Então, aqui, ó. Então, o que você vê aqui? Quando ele é co-integrado e você quer colocar, por exemplo, 20 mil, ele te dá exatamente, e quer fazer cash neutro, ele te dá exatamente quanto é que você tem que fazer de cada um. Então, você teria que comprar 200 BOVA e vender 500 TAES, tá? Então, você vê aqui que os resíduos estão muito fora do limite de 2 desvios. Então, o que você espera? Você espera que ele volte para cá. Se ele voltar para cá, vai significar o quê? Que BOVA vai se valorizar em relação a TAES, certo? Você pode escolher também fazer beta neutro. Se você fizer beta neutro, vai ser quase a mesma coisa. Por quê? Porque o BOVA ele tem um beta muito próximo de 1. Não é tão a mesma coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa. Se você quiser fazer um beta neutro, o que significa beta neutro? Você não está neutro em exposição cash, mas você está neutro em exposição ao mercado, ao que seria o IBOV. Aí você vai ter aqui que você vai vender só 200 de BOVA, vai comprar 200 de BOVA e vai vender 700 de TAES. Ele te diz aqui também qual é a meia-vida da operação, seria 7 dias, que é mais ou menos um tempo que você vai esperar para esse resíduo aqui, que está muito fora das bandas, voltar. Se não voltar, você stop o trade, ou stop ou um stop gain, ou um stop short, ou um stop loss. E te dá, e aí você escolhe se você quer ficar neutro no mercado ou se você quer ficar cash neutro. O que é bom, o que é melhor, a vantagem de ser neutro no mercado? Que o beta,
ele tende a variar menos. Por exemplo, você está aqui pegando 200 períodos, ele tenta variar, ele tende a variar menos num período curto de tempo. Então, por exemplo, se você tiver um porradão para cima ou para baixo no Bovespa, o beta vai junto. Já se você fizer cash neutro e tiver alguma coisa só no setor de eletricidade, você vai ter que ficar fazendo esse ajuste sempre para continuar cash neutro. Então, dependendo do tempo que você quer ficar no trade, você usa o cash neutro, se for um tempo mais curto, ou se for um tempo mais longo, você usa o beta neutro para não ficar tendo que ajustar sempre, tá? Tem uma pergunta aqui. Faz sentido, você pode testar, você pode, por exemplo, se você tem um mais 3 no distortions com um menos 3 no distortions, você pode pegar as duas e ver se tem alguma cointegração para você pegar só o upside da ação e neutralizar alguma coisa. Mas não são técnicas diferentes, porque o distortions pega tendência. Então, se eu tenho um score bom no distortions, provavelmente eu vou tentar neutralizar ela com um índice mais aderente. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um score 3 no distortions para SLCE. Eu vou tentar neutralizar ela com um BOVA ou com um small que for mais aderente. Eu acho que se você pegar uma que está com score negativo, faz sentido do ponto de vista teórico, mas vai ser mais difícil você achar a cointegração. O Braulio perguntou se o distortions, em geral, é swing trade. Sim. Day trade é só se realmente você pegar um porradão enorme na abertura, você vê uma ação que geralmente tem um range ali de 3, 4%, ela te deu 10, aí você realiza. Só vira day trade se realmente sair do range, romper as médias, tudo logo depois você entrar no trade, aí você vai lá e realiza, porque não é uma coisa comum na ação. Se ela realmente romper média de 9, média de 21, tudo depois que você entrou, mas em geral short swing trade. Por enquanto, long e short não tá dando bova contra small. Eu não sei qual foi o critério que o César usou. Existem vários critérios para você fazer esse trade também. O César olha muito força relativa. Como o small está caindo muito em relação ao Bovespa, porque está puxando o Bovespa esse ano basicamente commodities. Então a gente vê hoje que Petro caiu muito, o Bovespa desabou. O que ele pode ser que o que o César esteja falando é de força relativa, que o small está ficando muito amassado em relação ao Bovespa, e aí pode aparecer aí essa semana um sinal de exaustão de tendência do small, provavelmente, eu acho que foi o que ele quis dizer, ou de reversão do Bovespa, com o small já estando muito amassado, numa ideia de que o small já fica ali já está no piso, e o Bovespa pode começar a andar para voltar, né? E o small proteger aí o risco de mercado da volta do Bovespa. Long contra, eu diria, aí seria mais um trade de fatores, né? O small versus big, o big voltando e o small que já está muito amassado, ou revertendo a média, ficando onde está, e aí se você entra short em Bovespa, você basicamente está entrando short nas longs, não entrando short na bolsa. Eu acho que pode ter sido isso que ele quis dizer. Mais alguma pergunta, gente? O Ronald disse que o último preço do dashboard não está atualizado. Quanto é que está o BOVA? Deixa eu ver. BOVA. O long e short ele roda com preço de fechamento, então provavelmente ele vai. Não está atualizado. Realmente o BOVA está com BOVA de sexta. Mas
Bom, então significa que era um bom trade, tá? Somente se você tivesse entrado long bova e short ties, provavelmente você tinha ganho dinheiro. Mas é porque é o seguinte, no caso do long short, ser real time não faz tanta diferença, por quê? Porque a gente está olhando uma regressão de no mínimo 50 períodos. Então, o último preço não vai mudar muito a relação. Então, é por isso que nesse caso a gente pega o preço de fechamento. No futuro, talvez a gente vá testar colocando aí preços em tempo real, mas é um tipo de trade que o que importa mais é uma janela de swing, não uma janela day trade. Então, realmente deve rodar agora o back-end agora à noite e atualizar os preços. Amanhã de manhã você já vai ver o BOVA com o preço de hoje, fechamento 107,11. Bom, pessoal, vou passar, essa foi a parte da fêmea aí, distortions, long short. Eu vou passar aqui um pouquinho de hoje de azul e marrom e a tela de cash and carry, tá? Lembrando que a tela de cash and carry hoje só aparece para alunos do operando como institucional, não aparece para quem só assina a plataforma direto, por conta de realmente a tela precisar de uma aula mesmo, que a gente explica no curso. Inclusive, a gente vai todo dia vendo possíveis mudanças na dinâmica e comenta nos grupos no WhatsApp do curso Operando como Institucional. Então, é mais difícil da gente entregar para todo mundo que só assina a plataforma. Enfim, talvez um dia a gente consiga revisar isso, se a gente tiver um outro método, mas por enquanto é assim. Vamos lá. Eu vou agora colocar aqui, vou começar com azul e marrom. Tentar dar alguns exemplos aqui, tá? Hoje, obviamente, deve ter dado alguns azuis no intraday aí, mas obviamente a gente não está falho nunca de ter um dia completamente direcional, né? Que não tem muito como prever o dia que vai vir esse dia. E obviamente o azul e marrom é um algoritmo de reversão à tendência, então num dia desse ele realmente, se ficar tentando operar intraday muito curto, tipo 15 minutos e tal, vai acabar levando muito stop. Então a gente tem que saber dosar aí o uso da ferramenta, que é uma ferramenta de volta, voltas médias, né? A gente chama aqui fora de mean revert, né? Ou seja, reversão à média. Então, essa tela é basicamente para pegar oportunidades daqueles ativos que caíram muito, seja numa janela mais rápida ou numa janela mais longa, como semanal, por exemplo, e também para, enfim, para trades mais curtos. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu peguei aqui, por exemplo, o gráfico de CSN, que funcionou muito bem, tanto marrom como azul, ultimamente aí. Então você vê que eu acho legal a ferramenta do azul e marrom, você combinar um pouco com algumas coisas como price action, suportes e resistências, médias, etc, né? Então, você olha no diário aqui, por exemplo, a primeira vez que deu um marrom aqui, a última vez que deu um marrom, né? Que foi no dia 10/2, é um caso que vale muito você operar, porque nesse caso, além de estar dando uma sinalização do nosso algoritmo, você vê que a região é uma região de resistência, né? Eu coloquei aqui de propósito nessa última área de resistência aqui que bateu várias vezes e foi exatamente no mesmo ponto. Então, já é uma área de resistência, ele deixou um candle ainda com um monte de sombra em cima, ou seja, apareceu muito vendedor nessa resistência, eles conseguiram fechar o candle para baixo, fechou marrom, a gente caiu na nossa condição do algoritmo e tudo mais. É um caso que você junta várias coisas, né? Que te favorecem na hora de fazer a entrada. Então, beleza, o negócio não deu nem susto aqui, né? Subiu muito pouco, depois caiu bastante. Aí, muita gente comenta, quando que se deve sair, né? Se deve sair, como é um algoritmo de reversão à média, talvez eu pegaria aqui na abertura e sairia aqui na média de 9, por exemplo. Só que aí depende muito do perfil de cada um, né?
ou você sai rápido, tocou na média, você sai. No intraday, com certeza, eu sempre vou sair se tocar uma média muito importante e começar a demorar para passar. Porque o intraday em ações ele é complicado, né? Ele fica indo e voltando, a não ser um dia tipo como hoje, que foi um dia completamente de tendência muito forte, mas na nossa bolsa é difícil ter dias com tendências muito fortes, direcionais, assim, do início até o fim. Hoje aconteceu 2 vezes, né? Foi nessa quarta-feira de cinzas e hoje, mas todos os dias varia bastante, então vai ficar pegando stop, você vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, acho que é isso. A outra coisa foi o azul. Mais uma vez, região de suporte marcado para trás. E detalhe, o azul, eu posso dizer que ele não vai verificar regiões de suporte para trás, ou seja, se coincide, é uma coincidência muito boa, porque ele não vai olhar isso aqui. Então, é uma coincidência que já te dá um pouco mais de confiança no trade, né? Uma região de suporte aqui que segurou a última vez e subiu até lá e está voltando. Então, deu o azul. Beleza. Outra coisa, deixa eu trazer para cá. No dia seguinte aqui, se você entrou na abertura, nesse dia eu acho que já dá para alongar bem o trade primeiro. Não tinha nenhuma média muito perto, né? Você vê que ele foi direto até a 9 lá, dando 8% no trade, em um dia. Deixa eu ver aqui, não sei se... E, além disso, eu separei aqui o dia de fluxo desse dia, no dia 25. Você vê que, assim, eu separei 2 dias aqui. O dia anterior, que deu o azul, tá aqui em cima, e o dia 25, aqui embaixo, que foi essa barra grande aqui que deu certo. Você vê que no dia que deu a barra azul, que foi a última barra de queda que vinha caindo, o volume já foi bem fraco, então o volume vinha caindo, você vê, ou seja, ela já vinha caindo há muito tempo, mas o volume foi caindo. Já não tinha mais tanto vendedor, com tanto apetite. Você vê que um dia bem fraco, ó, o maior comprador aqui foi o BS, já provavelmente armando alguma compra nessa região de suporte. O BS tem muito quantitativo, esse tipo de coisa. O maior vendedor XP, ok? Mas olha a diferença. Aqui nesse dia, que começou a alta lá e a entrada já teria sido na abertura. Deixa eu recuperar aqui o Times and Trades. Putz. Esse é o do dia anterior. Ele perdeu o títulozinho, né? Aí. E esse do dia 25. Você vê que no dia anterior, o maior comprador tinha sido o BS com 700 mil quantidades. Nesse segundo dia aqui, a Tulip para atingir 700 mil quantidades, que era o maior comprador, foi ali aos meio-dia. Uma TWAP perfeita, né? Isso aqui, quando vai muito retinho, uma TWAP, provavelmente em alguns momentos que desvia porque tem outro cliente operando a mesma coisa, mas tinha algum cliente com uma TWAP muito forte. A XP chegou a vender um pouco, mas depois fleteou, e aí você consegue levar pelo fluxo. Enquanto esse cara não parar, tomar o comprador disparado, dá para ir levando, né? Ele foi parar lá às 4h40 da tarde, que aí provavelmente já teria dado praticamente esses 7, 8% aí de ganho. Então, vale a pena olhar fluxo também para ir direcionando o trade aí. Outra coisa, vamos para um intraday, por exemplo. Uma dúvida que surge bastante sobre o intraday no azul e marrom é o fato de que, enfim, os sinais aparecem e somem, né? Como que funciona a tela na questão de como que aparece, quando que aparece, por que que aparece? Vamos supor na Petri 4, tá? Que é o único registro que tem ali. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Hoje foi um dia muito direcional, né? Então,
Deve ter tido o azul que deu errado, ó. Apesar de que ainda você vê que a única hora que para um pouquinho, né? Aqui talvez até teria dado ganho, que você sairia na média de 9, e depois continuou, porque foi um dia muito forte. Então, beleza, o Petri 4 finalizou aqui no 15 minutos com o azul. Quando que esse sinal, primeiramente, ele, nos últimos 15 minutos ali de pregão, provavelmente ele mostra lá na plataforma como em formação, né? O candle ainda está em formação, que é quando ele vai pintando de azul mais escuro e um azul mais claro atrás. E nisso ele ainda não está dando a entrada em stop, porque você ainda não tem. O candle não fechou, então não tem como determinar o stop ainda e nem a entrada. Uma vez que, por exemplo, começou às 5h45, foi até às 6 horas ele vai desaparecer esse quadradinho. Se ele estava ali até o finalzinho, é porque ele está confirmando. Dificilmente ele não vai confirmar. E aí ele vai só sumir e aparecer de novo para mostrar esses valores de entrada e stop aqui. Basicamente por isso que ele some e entra de novo, não é porque ele cancelou. Se ele estiver cancelando, provavelmente antes da hora ele já vai ter sumido daqui da tela. E quando que vai desaparecer de novo esse azul? Tem muita gente que pergunta, às vezes o cara entrou na operação, já passou, sei lá, meia hora ele está na operação de novo, ele vai lá na tela, não está mais o azul. Por quê? A gente some esse azul depois de 15 minutos propositalmente. Por quê? Vamos supor que o cara, amanhã na abertura, ele entre em Petrobras nesse azul do 15 minutos aqui. Suponha-se que isso não é o último candle, tá? Suponha-se que é um candle, esse aqui, por exemplo, tá? No meio do dia. Então, o algoritmo ele vai pegar, ele faz o seguinte, ele pega o tamanho do candle azul, ele vai jogar aqui para baixo e vai definir o stop, desde o fechamento do candle. E aí, beleza, ele vai dizer lá, o stop é 32,60. Aí você está no trade. Vamos supor que você ainda está no trade. Passou esse candle aqui, que é o candle seguinte, né? Esse candle aqui, esse candle aqui vai durar 15 minutos. Quando ele fechar e for para esse candle aqui, esse candle some da plataforma. Por quê? Porque se a gente deixar ele a vida inteira lá, uma pessoa que entrar na plataforma, e aí vamos supor que já está aqui, nesse candle aqui, tipo 45 minutos depois, e aquilo ali é um algoritmo do time frame de 15 minutos, não vale mais a entrada. Por quê? Porque provavelmente, por exemplo, aqui já foi na média de 9, o cara já vai ter saído, e aí se a gente deixa na plataforma, o cara vê lá e confunde, não olha o horário do candle, ele vai entrar atrasado, e muitas vezes já deu até saída, já deu até stop e o cara vai entrar. Então, o candle de 15 minutos, ele vai ficar por 15 minutos na plataforma, mesmo depois de confirmado. Se ele some, não é porque ele desfez a condição, é porque quando ele aparece com um número de entrada e um número de stop, ele já está confirmado, não tem chororô, ele está confirmado, ele vai ficar ali até fechar o próximo candle. Então, nesse mesmo racional, o de 60 minutos vai ficar por 60 minutos lá, o diário vai ficar por um dia e o semanal vai ficar por uma semana, depois de confirmado, para ficar mostrando sempre lá o stop do cara e a entrada durante o tempo gráfico que ele está operando. Outra dúvida, questões de stop e alvo. Muitas das vezes o alvo vai ser alguma média que ele encontrar pela frente. Então, por exemplo, deixa eu tentar pegar algum outro exemplo aqui, sei lá, vou pegar um cara aqui nos 60 minutos. Aqui, por exemplo, nos 60 minutos de Gerdau. Esse cara aqui, né? Deu um marrom. Aí, beleza. O sistema vai lá, vai jogar o stop dele lá, onde deveria ser, que provavelmente fechou aqui. Então, seria aqui, no 29, no 30,05, alguma coisa do tipo. E o alvo a gente não vai determinar porque depende de cada um. Beleza, entrou lá, ele deu um calorzinho ali para cima, 1%, e depois começou a ir para o lado certo, veio. Uma coisa que eu acho que dá para fazer é sempre você esperar o candle fechar
mesmo se ele encontrar a média. Se esse candle encostar na média, segurar acima da média, fechar acima, eu sairia. Porque ele mostrou o quê? O pessoal está segurando aqui na média de 9 para puxar de novo para cima. Só que nesse caso aqui, por exemplo, ele já fechou abaixo da média. Então, ele já perdeu a média de 9, provavelmente ele vai buscar de 21. Aí você tenta arrastar o trade até, 20, até a média de 21. Aí aqui fechou, abaixo também dá até para carregar, esperar algum candle fechar acima da 21, né? Que é a média mais próxima para você finalizar o trade, porque aí de repente pode dar um PC de venda aqui e o trade continuar indo muito mais, e até a média de 20, de 200 você consegue alongar o seu trade. Outra opção seria fazer parciais, né? Costou na média aqui, você faz uma parcial, então você já está ali com 2,5% de ganho, num tempo de 60 minutos é considerável, mas dá para pegar muito mais. Se essa média cruzar aqui, renegar essa média de 21, isso aqui pode andar muito mais, né? Um trade pode andar. Então, acho que dá para fazer parcial e carregar o resto também. O Damasceno pergunta interessante. Se não apareceu os stops e some, é porque não confirmou? Sim. Se o candle está lá em formação e durante algum tempo ele sumiu e não voltou te mostrando a entrada e o stop, é porque ele foi desfeita a condição. Pode ser que seja desfeita a condição dado o algoritmo, a qualquer momento que ele está em formação. Por isso que tem que esperar ele aparecer com os números de entrada e stop para estar validado a sua entrada. Então, ele está confirmado sempre quando ele mostra esses números. Tá? Outra coisa, entrada, stop. Stop, acho que é isso, está marcado já. Condução do trade, acho que é isso. Médias, price action. De repente, aqui, por exemplo, você vê um suporte muito forte também de price action, tipo o último fundo aqui. Bateu aqui, segurou, você sai. Acho que é um pouco de análise técnica aí também para fazer a condução do trade. Então, acho que de azul e marrom é isso. Lembrando que é muito bom você confirmar com outras coisas. Então, tipo, um dia como hoje, o S&P, né, o gráfico do S&P aqui, não teve nenhum relief, nenhum alívio, né? Não passou da média de 9 exponencial a momento nenhum. E olha que é exponencial, que fica perto. Então, não adianta assim, só aparecer um azul, vou operar, sabe? Espera um sinal, um dia que está mais tranquilo. Hoje em dia estava muito nervoso, né? Assim, caindo mais de 2%, então evita operar azul. Opera tendência mesmo, não opera contra tendência. Esse é um algoritmo contra tendência. Então, é bom em dias que o mercado está mais indeciso, não tem nada muito relevante, não tem notícia relevante, então o mercado fica indo e voltando. Isso aqui vai acertar várias vezes. Mesma coisa no índice, dólar. Isso funciona da mesma maneira, médias e etc., para ações e dólar, e índice dólar. Parte de cash Marcelo, and só uma carry. coisa, na verdade, eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar sempre é o seguinte, que tudo que a gente faz, tudo que é quantitativo é baseado em padrões. Quando a gente está com o mercado como a gente está agora, com a volatilidade muito alta, grande parte dos padrões são quebrados. Então, os trades que a gente faz são muito mais arriscados. Isso quer dizer que você não faz trade nenhum? Não. Só quer dizer o seguinte, quando você faz um trade, você tem que estar muito bem preparado, com o stop já acionado de cara, planejando bem o seu trade, e também tem que estar com muito mais calma na hora de escolher o trade que você vai fazer, o trade que você não vai fazer. Quando você tem um mercado calmo, o VIX calmo, o Bovespa ou de lado ou em tendência, é uma coisa. Quando você tem um mercado agora que, além de você ter todos os indicadores mostrando volatilidade altíssima, você tem uma clara fonte de tensão, que é a geopolítica, você tem que ir com muito mais calma. Muito bem lembrado, Fêmea. Aqui até eu botei na tela aqui, no Morning Call hoje eu comentei, né? Eu falei, putz, o VIX está acima de 35, tipo, não vou operar futuros hoje e tal, né? Inclusive, hoje até que
a parte de cash and carry que eu vou falar agora deu oportunidade, né? Eu cheguei a operar só isso, né? De manhã ali, a tela de cash and carry, porque realmente deu muito ponto, e aí às vezes essas distorções pegam bem em dias mesmo voláteis. Mas mesmo assim ainda comentei, operando bem menor do que o tamanho normal. Por quê? VIX a 36, né? O mercado fica meio inoperável. Eu criaria uma regra aí, tipo, VIX acima de 25 aí não opera futuros, porque realmente é o que a Femi falou, os padrões acabam sendo muito facilmente desfeitos. Você vê que hoje, por exemplo, hoje a Tulet, né, vendeu 50 mil contratos mini, né, dando porradas ali de 10 mil contratos. Então, inclusive teve uma hora no meio do dia ali que deu um azul no índice, nos 15 minutos, que é mais frágil, né? Isso aqui vai sendo do mais forte para o mais frágil. Aí deu no 15 minutos, outra coisa é isso, um dia muito forte, de repente espera 60 minutos. Deu no 15 minutos, no meio do dia ali no índice, deu 1 minuto depois a Tulit enfiou 10 mil contratos a mercado. Então, assim, não tem algoritmo que vai ser, que vai ter um escudo, uma proteção contra isso, entendeu? Então, dias mais voláteis acontece mais isso. O cara não chega num dia que está calmo lá, normal, que é onde você deve operar contra a tendência mais vezes, e vai enfiar 10 mil contratos do nada. Você está vendo que está um dia terrorista ali, com muito volume, muito direcional, e aí ele faz lotes desse tamanho. Então, vamos lá para o Cash and Carry. A tela não vai estar funcionando aqui, obviamente, porque está fora do mercado, né? Essa tela leilão de abertura é onde a gente faz o trade ali das 10 horas, na hora que abre o mercado à vista, os papéis vão abrir, né? Então, quando começa o leilão, as ações vão aparecendo aqui com o preço teórico de leilão. Aqui a gente tem o peso dela hoje na carteira. Em pontos a gente vai ter também. Esses pesos aqui estão errados porque a gente está fora do mercado aqui. Provavelmente amanhã, quando pegar a carteira, vai acertar aqui a casa decimal. Mas ele vai mostrando os pontos que estão sendo variados, ou seja, quantos pontos de vale está dando, dado a variação nela no leilão. Ou seja, para quem já olhou a tela durante o leilão, aqui vai ficar mostrando lá quantos pontos o índice está abaixo ou acima do justo. O que é isso? Aquelas ações, dada a sua variação no teórico, hoje aconteceu um caso clássico. Então, abri o gráfico aqui do Win, está nos 5 minutos, está nos 15 minutos, vou botar nos 5 aqui. Às 10 horas foi em torno disso daqui, né? Foi esse aqui, foi o candle das 10. Ó. Subiu reto 600 pontos, né? Aqui, às 9h55, estava mostrando 1.200 pontos, mais ou menos, que o à vista estava acima do índice futuro. Então, vai mostrar lá na tela, menos 1.200. E aí, foi dando 10 horas, ainda estava com uns 600 pontos, estava menos 600, ou seja, índice 600 pontos abaixo do à vista. Daí eu comecei a fazer as entradas aqui, e beleza. Também estava numa região que já estava segurando, eu fiz um fundinho duplo aqui. O S&P na hora estava tranquilo, inclusive ele estava, se eu não me engano, ele deu uma subidinha também na hora. E aí, bateu tudo. O S&P tem uma gordura boa de pontos, o mercado já estava saturando, o BS veio, bateu o índice para caramba nessa região, e o pessoal estava absorvendo, e o BS tem feito bastante graça. Então, olha bastante fluxo do BS, JP Morgan, são os dois principais que nessa hora aí da abertura eles tentam fazer umas graças. O BS foi, vendeu, aí ele tenta estopar todo mundo, só que estava tendo muita absorção, inclusive alguns caras comprando mais forte, e aí não teve jeito, ele começou a retomar, né? Aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui.
ó, às 10 horas da manhã, vou botar um pouquinho antes, 9h55, aqui. A hora que ele foi tentar estopar todo mundo, ó, ele vendeu bastante, que saiu de 0 até 10 mil negativo, vendeu 10 mil minis. E aí aqui às 9h59 ele começou a reparar que não ia, às 10 e pouquinho, né? 10h04, 10h05, os papéis normalmente só abrem ali, todos os papéis ali para as 10h10, 10h11, 10h12, 10h13. Então tem que estar com um lote que você aguenta esperar até essa hora. E aí não teve jeito, chegou ali umas 10h05, ele começou a tomar de volta, foi a hora que subiu 600 pontos, 700 pontos, porque ele não aguentou ir contra o mercado. E aí foi embora, beleza, tudo perfeito, fluxo, o S&P estava calmo na hora, fez aqueles 600 pontos, basicamente, que estava mostrando na plataforma. Obviamente, durante esse trade aqui, ajusta lá o valor da plataforma. Você tem que... É bom você ter uma ideia na cabeça de quanto que estava, porque por que ajusta? Porque os robôs, eles vão fazer essa diferença se ajustar. Ele vai entrar comprando futuro e vai entrar vendendo os papéis. Então, vai morrer esses pontos, porque eles vão arbitrar até fechar. Ele vai pegando esses pontos. Menos 600 eu quero, para mim. Toma. Bate papel, compra índice. Menos 400, ainda quero. Vendo mais papel, compro o índice. Ele vai fazendo. Menos 200, menos 150, agora eu não quero mais, vou parar de fazer. Então, o robô vai fazendo. Obviamente, ele vai secar, mas você teve uma ideia ali de que, nas condições normais, o pessoal não estava querendo vender muito papel ali logo na abertura. Então, o que acontece é que ele continua fazendo um movimento, porque quem estava comprando no leilão vê que entrou venda, o papel está mais barato ainda do que ele estava tomando no leilão, então ele toma mais um pouco e aí acaba andando. Também uma tela para não ser um trade longo demais. Pegou 300 pontos, 200, 300, 400, vai fazendo parcial, porque é uma hora de muita volatilidade. Essa hora de abertura é muita volatilidade. Então, aqui, por exemplo, bateu aqui, já caiu depois de novo quase 400 pontos. Tem dia que vai mais rápido ainda. Então, faz parcial, vai subindo o stop, barra, e vai cuidando do trade. O que mais? Aqui, além do leilão de abertura, aqui a gente tem o gráfico do S&P também, né, online. A gente vai ter aqui coisa de meio, 1 segundo no máximo de delay, dá para acompanhar numa boa, para poder também não dar mole quanto a isso. A gente vai ter o nosso feed aqui, que de vez em quando a gente vai falar alguma coisa ou outra importante. E tem a parte de reversão e financiamento, que são as operações que são feitas pelos robôs durante o dia. Reversão é compra de índice com venda de papel e financiamento é venda de índice com compra de papel. Então, a reversão é compra de índice, financiamento é venda de índice. Normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, quando o mercado cai muito, tipo hoje, ele vai estar saindo reversão, que é compra passiva de índice com venda ativa de papel, agredindo. Por quê? Quando cai muito assim, tem uns caras, tipo esse cara da Tullet aqui, que vendeu o lote de índice, 50 mil, ele força a dar arbitragem, porque ele está batendo o índice puro. Então, quando ele bate muito índice, o índice vai ficando, ele vai indo na frente, na queda, e as ações estão para trás. O que o arbitrador faz é trazer os dois de volta para um médio comum. Então, o arbitrador, quando está um dia com muita venda no índice, ele vai apregoando passivamente, quando bate na ordem dele, ele bate os papéis e vai pegando esses pontos. Conforme for, vocês vão tendo uma noção. Aqui fica mostrando também aquele menos 100, menos 200, que é quantos pontos abaixo do justo está o índice futuro. Quanto mais negativo, ele está com mais desconto. Então, vai tendo mais reversão. Quanto mais próximo a zero ou até positivo, vai sair mais financiamento, que é o cara zerando essa operação que ele fez de reversão. Então, vamos supor que amanhã, depois de um dia de barro desse 3% de queda, vem um dia muito forte de alta, 2%. Aí hoje ele rodou reversão a menos 200, ou seja, ele comprou índice e vendeu papel com 200 pontos de deságio, de desconto. Aí amanhã, vamos supor que começa a mostrar menos 100 aqui. O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer a outra operação, financiamento, ele vai se zerar.
Aí, se ele se zera a menos 100, imagina que ele abriu uma posição a menos 200, ele vai se zerar a menos 100, ele ganha 100 pontos, né? Obviamente tem que tirar emolumento e corretagem, que vai dar aí, dá bastante, dá uns 40, 50 pontos, até mais, e vai ficar ali com 40, 30 pontos no bolso. Só que se ele faz isso para 10 mil lotes, 20 mil lotes, ele dá dinheiro. Então, é isso que eles fazem. E essa tela aqui, como que eu gosto de usar também, além de ver somente o nível que está saindo na reversão de financiamento, é importante você, às vezes, pegar a tendência do dia, porque um dia como hoje de reversão, provavelmente durante o dia inteiro, teve muito mais venda nos papéis do que na compra. Mesmo porque, se ficar saindo reversão o tempo todo, vai ter só venda de papel toda hora, porque o cara vai estar comprando passivamente o índice e vai estar agredindo os papéis, aí vira uma bola de neve. Algum player direcional, que a gente chama, tipo um fundo, por exemplo, está vendendo índice, aí o arbitrador está só comprando, ele está só dando liquidez nessa venda do índice do cara, ele está comprando passivamente o índice e ele enfia as ações agredindo. Então vira uma bola de neve. Alguém vende índice, o arbitrador vende papel. Aí fica indo nessa bola de neve, como hoje, o mercado fecha nas mínimas. Então é legal para você ver, até inclusive dias que você tem uma virada de tendência, o que acontece muito nessa tela aqui? Às vezes está dando venda direto, passando todos os papéis venda. E aqui a gente mostra um percentual dos papéis que estão sendo agredidos na compra, ou seja, acima de 50% está mais comprador, abaixo de 50% está mais vendedor. Então, se ficar toda hora mostrando lá 60%, 70% na venda, você evita comprar. Aí, às vezes, quando o mercado melhora e começa a querer tomar uma tendênciazinha para subir, ele começa a ficar muito mais leve e começa a mostrar aqui ao contrário, começa a mostrar 60%, 70% dos papéis na compra. E aí você já vê que, por exemplo, não está mais saindo reversão, o que afunda o mercado. Pode começar a sair financiamento, que é o outro lado que ajuda o mercado a subir. Então, essa é uma utilidade muito boa dessa tela aqui. Bom, acho que é isso, pessoal. Então, essas são as telas. A gente está sempre aberto aí todo mundo. Quem não tem acesso ao curso do Operando como Institucional, os chats lá que a gente fica o dia inteiro batendo papo, manda mensagem DM para mim no Twitter. Eu sempre respondo todo mundo. Às vezes pode demorar um dia, 2 no máximo, mas eu sempre respondo. E é isso, a gente vai falando nas outras telas nos próximos dias aí. Um abraço a todo mundo.